né? E realmente um costume todos os dias, comunhão, reunião, senti muita saudade, né, dessa experiência, né? E nessa experiência de viajar, né, eu vi quão importante é a palavra de Deus para o nosso sustento, para nos fortalecer, para nos alimentar, né? E quinta-feira o irmão Tiago ministrou na Serradinha, ruminando o tema que ele falou no domingo passado sobre lavar os pés. Eu gostei bastante e mesclei um pouquinho do que eu pude refletir sobre a palavra de Deus, sobre essa experiência, né? Então o tema vai ser lavando os pés com a palavra. Amém. Lavando os pés com a palavra. Fala para quem está do seu lado. Lavando os pés. Lavando os pés com a palavra. Senhor Jesus. Vamos pegar Jeremias 15, 16. Jeremias 15, 16. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh Senhor Jesus. Amém. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Senhor Jesus, achadas as tuas palavras, logo as comi. Aqui mostra o desespero, entre aspas, de Jeremias, quando encontrou a palavra de Deus. Achadas as tuas palavras, o que ele fez? Logo as comi, né? Irmãos, essa deve ser a nossa experiência. Ter uma fome, uma sede pela palavra de Deus. E quando nós temos a possibilidade de encontrarmos, né, e termos acesso, nós precisamos tomar essa iniciativa de buscar e nos alimentarmos da palavra de Deus. Porque como diz João, Mateus capítulo 4, versículo 4, o que é que diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra é que nós devemos, é o nosso alimento espiritual que nos fortalece, que nos fortifica, nos deixa fortes para vencer as tribulações, as tempestades, né? E nos deixa confiantes em Deus. Jeremias aqui, nos versículos anteriores, né? Ele estava se sentindo um pouco perseguido, né? Como diz no versículo 15 e tal, mas no 16 ele disse: acharam as tuas palavras, logo as comi, e elas, né, me encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome. Ou seja, na palavra de Deus, ele encontrou júbilo, ele encontrou alegria, ele encontrou conforto para aquela situação em que ele estava passando. Porque a palavra de Deus, ela é apta para instruir, para ensinar, para exortar, para educar, né? Ou seja, nós encontramos ali praticamente tudo na palavra. E tem várias situações. Se você está ansioso, tem palavra para quem está ansioso, preocupado. Se você está se sentindo triste, tem palavra. Está com medo, tem palavra, né? Está alegre, também tem palavra. Para N situações, tem palavra aqui na Bíblia. Então, quando essa palavra veio para Jeremias, que casou ali com o que ele estava sentindo, essa palavra o encheu de quê? De júbilo, de alegria. A palavra o encheu de gozo. Mas se ele não tivesse encontrado essas palavras, ele iria permanecer naquele calabouço, naquele abismo, né? Naquela tribulação permanente em sua mente. Mas o fato de ele ter contato com a palavra, isso fez com que o coração dele pudesse ter de volta a esperança. Porque na palavra de Deus tem muitas afirmações, tem muitas promessas, e se você se firmar nelas, isso vai ser o suficiente, né, para te tirar de qualquer situação ruim. E até mesmo para vencer o inimigo, né? Jovens esforços, porque a palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Então, essa palavra que nos fortalece. Por isso, irmãos, a palavra de Deus realmente é maravilhosa, né? Como eu contei para os irmãos, eu até orei a Deus, né? Deus me permita fazer uma viagem para descansar, relaxar. E surgiu a oportunidade, né? E eu aproveitei. E lá na viagem, né? Eu conheci muitos lugares, visitei, mas também tinha o meu viver individual, mas eu percebi que de fato as comunhões, o desfrute da palavra é importantíssimo, né? Então, claro que eu ia
aos domingos, às vezes sábados, às quartas, mas não se compara com o meu ver aqui, que é praticamente todos os dias, né? Então, quando você passa um tempo sem ter o acesso da palavra, você vai sentir fome e vai sentir sede. Então, quando você encontra uma oportunidade de poder desfrutar dessa palavra, você precisa ser como Jeremias. Achar as tuas palavras, logo as cobrir. Aqui nesse momento, vocês lendo, ouvindo, nós podemos estar comendo. E devemos comer com qualidade. Se você estiver aqui, mas está com o seu pensamento turbilhão aí, você não está se alimentando, né? Você está olhando só a comida, mas a comida não está entrando em você. Você precisa estar, concentrar os seus pensamentos, né? Prestar atenção em cada detalhe, para que a palavra possa gerar algo em você. Né? A palavra de Deus é viva aí e eficaz. E ela produz algo em você, ela é mais cortante, ela penetra, né? Ela sonda os seus pensamentos, os seus propósitos de coração. Mas a palavra precisa entrar. Se a palavra não entrar, não vai gerar nada, né? Você veio aqui em vão, você veio e voltou para si em vão. Mas se eu receber algo ali, eu vou sair daqui nutrido e fortalecido. Então, essa palavra que o irmão ministrou na quinta-feira, no domingo passado, ela traz sobre o lavar os pés. E, embora a mensagem que Tiago ministrou foi mais ampla do que eu vou falar aqui, ele trouxe vários aspectos do que seja lavar os pés, né? Eu vou me prender a questão do lavar se referindo à palavra. Aqui em João 13, vamos pegar. 13. Aqui em João 13, Jesus fala sobre. Jesus dá o exemplo de humildade, né? Jesus lavou os pés dos discípulos. Como já deve ter ouvido, como resultou, né? Antigamente não tinha as ruas asfaltadas, calçamento, né? Asfalto não tinha, então era muita poeira. As pessoas não andavam assim de tênis, de sapato, eram sandálias mesmo, então a poeira caminhando longa distância pelo deserto, pela areia, entra poeira, aí se suar um pouquinho já fica aquele negócio, aquele grupo, né? Então os discípulos, como o irmão Tiago citou muito bem na quinta, os discípulos eles estavam ali sentados à mesa com o Senhor Jesus. Só que a mesa era, eu procurei assim, mas era rente ao chão, era baixinha, perto do chão, então alguns pés ali ficavam expostos e as pessoas poderiam ver a sujeira no pé, um nos pés dos outros, né? Então, naquela situação ali, eles já eram para ter lavado os pés ao entrar na casa, porque o costume é, ao entrar na casa, vai ter um escravo lá, e com a bacia ele lavava os pés e ele entrava. Mas passou daquele momento, já estava na hora da refeição, e ninguém tinha tomado nenhuma atitude de lavar os pés, que era um gesto assim de humildade, e era determinado para o mais humilde da casa, o escravo, né? Então, como era o escravo que lavava os pés, não tinha, parece, o escravo ali naquela situação, e todos entraram e ninguém se sujeitou a fazer isso, a lavar os pés. Por quê? Anteriormente a isso, os discípulos estavam numa situação procurando saber quem era o maior entre eles. Quem é o maior, né? Tinha dois que pediu, não sei se João lembra, pediu para entrar no meio, né? E a mãe de João, dois filhos, cada um do seu lado. Jesus, você pode beber o cálice que eu posso beber? Então, infelizmente, irmãos, às vezes no início da caminhada cristã, surge a imaturidade. A imaturidade de você querer se achar melhor do que o outro irmão, de querer estar na posição melhor, de olhar de cima assim para baixo, né? Eu sou melhor, eu faço melhor e tal. E os discípulos ainda estavam naquela situação de comparação. Tal, procurando um defeito no outro. E por conta disso, dessa situação de comparação, de ver quem era o maior, ninguém se despiu ali da sua condição para pegar um balde com água e lavar os pés. Porque se fizesse aquilo, eu ia dizer, poxa, eu vou fazer, vamos colocar um exemplo, né? Tiago tem que fazer, né, Felipe? Não, Pedro tem que fazer, outro não, diga aí o nome do outro discípulo, João tem que fazer. Aí talvez ali na mente, talvez pensaram, mas na mente ninguém quis se rebaixar.
E o que foi que Jesus fez? Jesus, irmãos, é um mestre perfeito. Por quê? Ele é um mestre que não só fala, mas ele faz. Amém. Ele poderia simplesmente dizer: olha, rapaz, eu entrei aqui, nenhum de vocês lavaram os meus pés, eu sou mestre, estou aqui com os pés de nenhum de vocês. Quando entrar numa casa, vocês têm que pegar a água e lavar os pés. Não, Jesus não deu uma lição de moral. Jesus não viu o erro, ficou apontando o erro, mas ele foi lá e lavou, ele foi lá e fez. Né? Então, isso mexeu com os discípulos, eles se sentiram constrangidos. Talvez se fosse só um discurso, não se tratando de Jesus, se fosse outra pessoa, poderia gerar uma resistência na mente, né? Tal. Mas quando você vê uma pessoa fazendo, ali é o exemplo. Ele não precisou falar de início, só simplesmente fez, e aquilo ali comoveu. Por isso que é isso aí, o exemplo das brasas vivas amontoadas na cabeça das pessoas. É quando uma pessoa te trata mal, uma pessoa te calunia, uma pessoa te prejudica, tal. E Jesus disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Com isso você vai amontoar brasas vivas na cabeça. Ou seja, a consciência dele vai ficar ali queimando para a vida. Eu tenho que prejudicar essa pessoa, mas sabe como a pessoa me trata tão bem, educadamente, gentilmente. Isso vai amontoar brasas vivas na cabeça dela. Então, quando o Senhor Jesus deu o exemplo aqui, isso fez com que os discípulos pudessem certamente Jesus é o mestre que está lavando os pés. Eu sou um discípulo e não lavei os pés. Né? Então, graças ao Senhor, porque o Senhor Jesus, ele deu o exemplo. E como disse o ditado, o exemplo arrasta. Né? Não adianta você dizer para seu filho, às vezes não adianta você dizer para seu filho, faça isso. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Meu filho, leia a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Mas se o seu filho não vê você lendo a Bíblia, vai ficar um negócio assim contraditório, né? Agora, você já imaginou seu filho, se seu filho sai do quarto, vai lá na sala para lá você, se debruçando na palavra, né? Seu filho vai tomar banho e sai do banheiro para você ler a Bíblia. Aquilo ali vai gerar uma curiosidade. Puxa vida, minha mãe, meu pai está focado. Isso vai gerar uma curiosidade. O exemplo pode arrastar, né? E vai ser melhor do que cobrança. Então, o Senhor Jesus, ele não cobrou de imediato, ele simplesmente deu o exemplo. E ali no capítulo 13 de João, nós vemos que, deixa eu achar esse versículo, da capa, aquele quadro, né? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Assim, em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com toalha, porque estavam cingidos. Então, Jesus se despiu ali da capa que ele estava, né? Da situação. Ele era o maior, ele era o superior, mas mesmo assim, ele ainda não usou isso como usurpação para se mostrar, para ser o tal. Ele se rebaixou e serviu aos discípulos. Isso serve para todos nós, né? Às vezes no seu trabalho, em um ciclo de amizade, às vezes você pode ser, entre aspas, né? Ter uma formação e tal, mas isso não é assim, algo que deve te fazer te achar superior, né? Você precisa ser como o Senhor Jesus, considerar os outros superiores a você mesmo, né? E o que você puder fazer para servir, você faz para servir. Esse é o bom da vida da igreja. Amém. Você pode ser um médico e outra pessoa pode ter uma função inferior, mas eles dois podem servir juntos. Amém. Eles dois podem ministrar, Amém. podem partir o pão, Amém. podem tocar, Amém. né? Termina a reunião, podem se abraçar, cumprimentar, e todos podem servir juntos. Amém. Sem aquela questão de se colocar como uma classe de clérigos e leigos, né? Como existe muito assim, idolatria em muitos lugares, né? Vê uma figura ali, puxa vida, tem uma figura, meu Deus do céu, não existe igual a ele não, só ele que é o melhor. Rapaz, olha como ele prega, meu Deus. Aí começa a idolatrar o homem, exaltar o homem, ele e o homem está lá, essa pessoa fica lá em cima, os outros ficam lá embaixo. E Jesus
testa as obras dos nicolaítas, que está lá em algumas igrejas em Apocalipse. Clérigos e leigos, né? O homem não pode ser intermediário entre os homens e Deus, só Jesus, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus é um exemplo para nós e nós precisamos sempre nos humilharmos, né? Nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e estiver ao nosso alcance, estar servindo aos irmãos. Isso não é algo assim vergonhoso, mas é algo honroso. Você poder ser útil na igreja. Você, como nós já estamos quinta, né? O irmão estava ministrando, a irmã foi lá, lembrou, a garganta do irmão, pegou um copo com água e serviu ao irmão, né? Isso não é humilhante, né? Mas foi algo muito bom, porque serviu ao irmão. É uma tarefa simples, tem água aqui, é uma tarefa simples, mas contribuiu, né? Então, nós não podemos nos prender sobre isso. O que nós pudermos fazer, nós podemos realmente fazer. Não espere. Talvez Pedro estava esperando algum discípulo ir lá, talvez outro discípulo estava esperando Pedro. Não. Você sentiu, o Senhor te tocou, você se lembrou, você pode ir lá e servir, né? Seja nos copinhos, seja em vários serviços, né? E graças ao Senhor, porque Deus tem levantado irmãos, né, para dar essa oportunidade de serviço. Senhor Jesus. Então essa é a lição de humildade, né? Glória a Deus. Versículo 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ó Senhor Jesus. E realmente o Senhor Jesus foi maravilhoso, né? Porque aqueles pés ali todos sujos, mas ele foi lá, né? Imagine se fosse uma toalha branquinha. Mas o Senhor foi um exemplo para nós, né? Talvez muitos não poderiam fazer isso, mas o Senhor fez. E por que nós estamos desfrutando disso? A poeira aqui não representa de imediato o pecado. Vamos só para pegar aqui o texto. Vamos ver o que Pedro falou. 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou. A minha versão é nova medida atualizada, às vezes pode mudar um pouquinho. Vai lavar os meus pés, Senhor? 7. Jesus respondeu. O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Pedro aqui, com seu amor natural pelo Senhor, era um amor ainda que não estava amadurecido. Ele, quando viu o Senhor fazendo aquilo, não, Senhor, o trabalho tão humilhante, não precisa lavar meus pés, vai lavar os meus pés, né? Mas ele não estava entendendo o fato espiritual que estava ocorrendo ali. Mas depois ele entendeu. E ainda sem entender, ele disse, então lave minhas mãos, lave minha cabeça, você pode me dar um banho, já que é assim. Aí o Senhor trouxe outra revelação. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. Senhor Jesus. Então, Jesus disse que quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. Esse primeiro banho, aqui, o banho completo, é como se representasse o lavar regenerador do Espírito Santo, né? Tito 3,5 mostra isso, nos salvou, né, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. É aquele banho, né? Você já foi lavado por completo, é o sangue do Senhor Jesus, a eficácia, é o poder do sangue do Senhor, que te lavou, os seus pecados foram perdoados, está lá no mar do esquecimento, todo o seu passado. Sim. Jesus cancelou a sua dívida, o Espírito de dívida, e hoje você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa em Cristo. Amém. Só que, filhinhos, não pequei. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Só que você foi perdoado, uma nova criatura, mas às vezes, né, vai acontecer que no dia a dia você pode pecar, ou você pode beirar o pecado, né? E se isso acontecer, aí vai vir a prática do lavar os pés. Você já está limpo, o seu corpo já está limpo, o Senhor já te banhou,
Você foi regenerado, uma nova criatura. Amém. Mas você continua tendo contato com o mundo, né? No seu trabalho, tem pessoas que não professam que é cristão, no dia a dia, na sua vizinhança. Você continua tendo contato. E nesse contato você pode ou pecar ou você pode empoeirar-se. Pecar é você se revolver-se na lama. Você faz porque quer, porque gosta, cria uma crosta, né? Uma cauterização da consciência, uma falsa verdade e você segue adiante. Ou você pode ser empoeirado. Empoeirado é impossível não ser empoeirado no mundo. Né? É impossível não ser empoeirado no mundo. Você caminha, você é empoeirado. A não ser que alguém te leve nos braços, mas se o vento for forte, a poeira também te alcança. Então, nós como cristãos, nós estamos tendo contato diário com pessoas que não são cristãs, né? Estamos tendo contato diário com o smartphone, que passa muitas coisas que também não são conteúdos cristãos, né? E são coisas que não é pecado, mas que te deixa empoeirado. Por exemplo, coisas que podem nos deixar empoeirados, né? Às vezes pode ter uma conversa, um diálogo com a pessoa. Às vezes não é uma conversa que seja pecado, mas pode beirar o pecado. E você vai sentir que depois daquela conversa que você teve, você não sentiu paz no seu espírito. É como se criasse uma barreira, assim, uma película, né? Você não pequei, mas também não estou me sentindo bem, né? Chover mais, pode ter muitas coisas, né? Às vezes você está cansado, trabalhou o dia todo, o vai e vem do trabalho, muitas situações para resolver, muitas tarefas para fazer. Você não pecou, mas você às vezes está empoeirado. Algo tomou a sua mente, você não teve tempo de ter comunhão com Deus, estava afastado, não invocou muito o nome do Senhor Jesus. Isso é poeira, né? E eu, como estava discutindo, eu viajava, todo dia Deus fez um cronograma, rapaz, e aí todo dia a gente ia para um lugar, né? Então, eu sentia essa necessidade. Então, quando eu ia para o culto, meu Deus, como era bom, né? Como eu valorizei a pregação da palavra, né? Embora eu já pudesse ler, andar nos meus momentos individuais, mas foi muito bom ver os cultos que eu fui, os pastores ali ministrando, né? E eu recebendo, me investir em qualquer conceito, preconceito, ouvir de tudo e retiro o que é bom, que fosse de edificação para mim, né? Então, às vezes nós nas nossas tarefas diárias, seja prazeres, diversões, trabalho, diálogo com as pessoas, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, né, o que nós vemos, às vezes pode nos deixar com poeira. E o que é preciso fazer é lavar os pés. Aí quando você vem à comunhão e você escuta a palavra, você toca louvores, você canta, você ora, de repente aquela poeira vai ser tirada, né? E você se sente limpo de novo. Amém. Não é bom quando lava os pés, fica refrescante, né? Fica refrescante, você sente aquela água boa, água gelada, friazinha, os pés limpinhos, é maravilhoso essa sensação. Agora você com os pés todos sujos, parece que o corpo todo está sujo. Não sei se você sente isso, mas eu sinto, os pés sujos, parece que o corpo todo está sujo, você não sente paz. Então, se você estiver empoeirado, por mais que o Senhor Jesus já te lavou com o sangue dele, se você estiver com os pés empoeirados, você precisa buscar esse contato com a palavra de Deus, com o desfrute. As comunhões, irmãos, são maravilhosas, né? Então, quando você está nas comunhões ouvindo a palavra, sua fé vai ser renovada e você vai restaurar esse frescor, né? Você vai restaurar esse frescor do contato com a palavra de Deus. Então, essa realmente é uma experiência maravilhosa, né? Ó Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Então, só finalizando, vamos ler alguns versículos sobre se lavar da palavra. Repetir alguns versículos, vocês já leram, né? Efésios 5, versículo 25. Senhor Jesus. 5 ao 27. Quem pegou pode ler. Do versículo 25 ao 27. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26.
para que a santifique, tendo a purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Glória a Deus. E João 15, versículo 13 e 4 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Então, irmãos, aqui mostra que pela palavra nós podemos tirar essa poeira. É o jato da palavra. Amém. É o jato da palavra. Você está com a poeira nos pés, uma prática, uma palavra que você falou. Você precisa ouvir agora a palavra de Deus para ser purificado. A igreja, como mostrou Efésios 5, né? A igreja vai ser santificada, vai ser purificada através do quê? Pelo jato da palavra. Né? Como é que a igreja vai se tornar gloriosa? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É pela lavagem de água pela palavra. Por isso a gente precisa ter acesso diário com a palavra. Por isso o salmista disse: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Essa está cheia da palavra. Eu estou falando os versículos, ele está falando ali. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se você tiver aquela palavra armazenada no seu coração e você vai fazer algo que não agrada a Deus, automaticamente aquela palavra vem do coração. Não mentirás. Não vou mentir não, porque é pecado. Deus diz que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus, vão para as trevas exteriores, vão para o choro e ranger de dentes, se tiver a prata e ficar mentindo para o outro. Então, opa, guardei essa palavra no meu coração, não vou mais mentir. Se você estiver mentindo, não é uma simples poeira, aí já é pecado mesmo, porque isso está explícito na Bíblia, né? Agora, se talvez você está maquinando no coração algo de, né? Aí talvez essa poeira Deus precisa te lavar. Se é pecado, é o sangue do Senhor Jesus. Se é uma poeira, você é lavado com essa palavra. Então, por isso nós precisamos ter esse acesso, esse contato diário com a palavra de Deus, em que ela nos fortalece e ela nos lava. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz, é guia. Sem a palavra você está na escuridão, você vai cair, você vai pecar, você vai tropeçar. Se você ignorar a palavra, vai acontecer isso. Mas se eu for temente a Deus e procurar viver a palavra, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer algo que contradiz, né, a vontade de Deus. Então, irmãos, vamos buscar realmente tanto ter a comunhão individual com a palavra no seu dia a dia, devocional, ler a Bíblia, né, ler livros, mas também vamos procurar isso aqui, o coletivo, né? Não é suficiente você buscar Deus só em casa. É importante ter a comunhão com o corpo, porque você é um membro sozinho e o corpo é feito de vários membros e os membros precisam ter interação, senão não dá certo. Eu quero caminhar, vou pegar e vou tocar nessa parede. Me fala aí, quantos membros aí contribuíram? Só por cima. As pernas, os braços, as mãos, os dedos, a mente, nós, né, Rabana? Mas o que? Então, só por uma simples coisa. Aí eu sou o dedo sozinho. Não, o dedo sozinho já é suficiente. Vou ficar em minha casa, já está bom. O dedo sozinho vai lá e toca? Não, porque ele precisa das pernas, precisa dos olhos. Vou tocar. Será que eu acerto? Acho que eu sou muito bom aqui, eu vou acertar. Será? Olha, eu sou muito bom, tá vendo? Então, com os olhos fechados, eu também não vou tocar. Ou seja, um membro precisa do outro. Né? Um membro precisa do outro. Então, irmãos, não fique isolado, não se isole, mas participe das comunhões, porque aqui, talvez eu esteja falando, talvez não estou lavando os pés, mas talvez o irmão levanta, desfruta e pode lavar os seus pés, né?
E aí você volta a ter aquele frescor, aquele renovo. É como a gente às vezes vai numa conferência, vai numa comunhão, você volta refrescante, porque lavou, tirou a poeira, né? Então vamos sempre buscar esse contato diário com a palavra, para que nós possamos estar sempre renovados, né? Vamos ler 1 Pedro 2, o versículo 1 e 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, glória a Deus por isso. Abandonar qualquer maldade que tenha no nosso coração, qualquer engano, né, que nós possamos estar praticando, qualquer hipocrisia, falsidade, qualquer inveja e qualquer maledicência, coisas pertencentes à carne. Precisamos nos arrepender. Como crianças recém-nascidas, devemos desejar o leite genuíno da palavra, porque através desse leite, através dessa palavra, nós vamos receber crescimento para a salvação. Sim. Isso realmente é maravilhoso. Sem ter experiência com a palavra de Deus, você vai ser como um menino, agitado de um lado para o outro. Tem pessoas que não lêem a Bíblia, não. Elas só vão pelo que os outros falam, né? Pelo que o pastor falou. Claro, se for um pastor pautado na Bíblia, amém, mas tem muitos aí, né, que a gente vê no meio cristão que às vezes manipula as pessoas, né? Usa alguma coisinha, mas manipula. Os bereanos, Paulo falava e eles confirmavam com a Escritura. Então, irmãos, vamos ter sempre a Bíblia, né, como principal, e ouvir a palavra ministrada, porque é a pregação da fé, né, a pregação da palavra que gera fé, como diz Romanos. É a palavra, mas também é a pregação da palavra que gera fé nas pessoas. Né? E desde que seja coerente com a Bíblia, é maravilhoso. Então vamos desejar ardentemente a palavra, né, escrita, a palavra também falada, né, que é o Espírito Santo. Por exemplo, eu estou falando aqui, né, e se for o Espírito Santo que está me usando, a palavra vai ser como se fosse triturada, mastigada, nós podemos assimilar também dela, né? Sempre dependendo do Espírito Santo, tanto ao ler como também ao ouvir, para que seja gerado vida em nós, né? Jesus é o Senhor. Amém. Glória. Amém.